Deus criou o homem e também instituiu a família, neste momento Deus ele já determinou os papéis que cada um deveria seguir. O marido seria responsável por liderar o seu lar, a esposa ser uma auxiliadora, ajudando o seu marido na liderança do seu lar, e os filhos devem ser obedientes aos seus pais. Então, cada membro da família possui o seu papel. E quando cada membro da família entende qual é o seu papel dentro do lar, quando cada membro da família procura cumprir fielmente, de acordo com a palavra de Deus, qual o seu papel dentro do lar, o cumprimento dos seus papéis dentro do lar será determinante para que a família ela tenha estabilidade, para que a família tenha sustentação e ela continue dentro da vontade de Deus. E uma vez que a família está estável, uma vez que o marido lidera o seu lar em obediência a Deus, ama a sua esposa, provê para o seu lar, protege para o seu lar, procura educar seus filhos na disciplina, ensina e dá exemplo da palavra de Deus. Uma vez que a mulher, ela se submete ao seu marido no sentido de auxiliá-lo na sua missão, sendo ali uma apoiadora, uma ajudadora, alguém em quem ele pode confiar, pode estar se apoiando, pode compartilhar a sua vida, os seus desejos, os seus planos, projetos, e ela tem essa confiança porque ele não é um dominador. E uma vez que os filhos eles são obedientes aos seus pais porque eles entendem que essa obediência que os seus pais cobram deles vem de Deus e eles também obedecem aos pais por causa de Deus, então tudo isso vai garantir o sucesso da família. Tudo isso que eu acabei de falar é a estabilidade do lar e, consequentemente, essa família vai alcançar o sucesso. E nós entendemos e cremos e também sabemos que é somente pela palavra de Deus que nós vamos ter de maneira bem definida qual o papel de cada membro da família. O que cada membro da família deve fazer dentro do lar para que este lar seja um lar de sucesso. Sabedoria, o segredo do sucesso da família. Provérbios 1, 7a é o tema do mês da família, é o tema que nós temos desenvolvido, e o livro de Provérbios tem sido o livro base para as nossas mensagens. No último domingo, que foi o domingo das mães, onde nós homenageamos as mães, falamos sobre as mães, nós destacamos em Provérbios 31, de 10 a 31, como deve ser a mulher de sucesso. Então a palavra foi especificamente direcionada às mães, às mulheres que estiveram aqui. E hoje, prometendo o que foi colocado no último domingo, eu quero dirigir esta palavra aos homens. Eu quero falar hoje à noite especificamente aos homens. E essa palavra eu creio que vai nos ajudar a ser um homem de sucesso. Assim como você, mãe, mulher, pode ser uma mulher de sucesso, nós homens também podemos ser homens de sucesso. E o nosso texto de partida será Provérbios 14, verso 26. Provérbios 14, verso 26. E a partir da leitura deste versículo, nós vamos para o Salmo 128, e ali nós vamos então ver como nós, homens, podemos ser homens de sucesso. Primeiramente, Provérbios capítulo 14, verso 26.
Provérbios 14, verso 26. E eu vou pedir que apenas os homens façam esta leitura comigo. Os homens, crianças, jovens, casados ou solteiros, tá bom? Vamos ler todos a uma só voz, Provérbios 14, verso 26, que diz assim: No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Amém? Então, a partir desse versículo, eu quero discorrer sobre o homem de sucesso, tomando como base o Salmo 128. Nós vamos agora para o Salmo de número 128. Salmo de número 128. E nós mais uma vez também faremos a leitura deste salmo. Dessa feita, vamos fazer assim: os homens lerão os versos 1 e 2, as mulheres lerão os versos 3 e 6, e os jovens lerão os versos 4 e 5. Ok? Então nós homens leremos os versos 1 e 2, as mulheres lerão os versos 3 e 6, e as crianças e os jovens que estiverem aqui lerão 4 e o 5. Então, começando com os homens. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Irmãs. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Jovens, homens, crianças. Pararam no meio do caminho, né? Agora as irmãs, verso 6. Veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Amém. Então, o Salmo 128, um salmo que comumente é lido no mês da família, um salmo que fala sobre as questões familiares. Este salmo é um salmo de romagem, um salmo que era cantado quando as tribos subiam para Jerusalém para adorar ao Senhor. Embaixo daquela letra em negrito que você tem aí na sua Bíblia, talvez tenha temor de Deus e felicidade no lar, está escrito embaixo em itálico, cântico de romagem. Então, cântico de romagem significa isso: as tribos subiam para Jerusalém. Jerusalém ela fica no alto, não é? Então as tribos subiam ali para adorar no templo, e ao subirem elas iam cantando estes cânticos de romagem, como 125, 126, 131. Então todos esses cânticos eram cânticos de adoração ao Senhor. E o salmista ele começa este salmo falando de um homem que é bem-aventurado. Ele diz: bem-aventurado aquele. Esta palavra, a palavra bem-aventurado, ela descreve um estado de felicidade. Ela fala de um homem que está muito feliz, de um homem que está extravasando a sua alegria, a sua felicidade. Esse homem, ele está nesse estado de felicidade, ele está muito feliz, porque ele é uma pessoa abençoada. E esse homem, irmãos, ele tem motivos para estar nesse estado.
Notem que ele é bem-aventurado, ele está feliz, ele é uma pessoa abençoada, porque o salmista vai dizer que ele teme ao Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Então notem que esse homem ele está assim porque ele conhece a Deus. Ele sabe quem é o Deus a quem ele serve. Ele reconhece a sua grandeza, a sua majestade, sua eternidade, o seu poder, a sua sabedoria. Ele reconhece que Deus é Deus. E isso implica em quê, irmãos? Implica em, diante deste Deus, eu reconhecer que eu sou um miserável pecador, que eu sou alguém que não mereço a graça de Deus, que não mereço ser abençoado por esse Deus, que nada do que eu venha a fazer me dá o direito de ser abençoado por esse Deus. Então ele reconhece, meus irmãos, que nesse sentido ele é pó e ao pó ele voltará. Ele reconhece aqui que Deus é grande demais e que ele não é ninguém. Em outras palavras, ele está aqui ao expressar o seu temor a Deus, sendo humilde, se humilhando diante de Deus. Esse homem, irmãos, é um homem que vive na dependência de Deus. Mas em segundo lugar, o homem do Salmo, ele é feliz, ele é alegre, ele está assim por ser abençoado, porque este homem anda nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E o que é andar nos caminhos de Deus? É o que o Salmo 1 nos diz. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos pecadores, não é? E aí por diante ele vai discorrendo. Então é um homem que abomina o mal, é um homem que se afasta dos homens maus, é um homem que não é cúmplice das atitudes erradas de outros homens, é um homem que procura fugir da aparência do mal. Ele não tem interesse nenhum em ser um homem ímpio, em agir como os homens pecadores, em falar com eles, em compactuar dos seus pensamentos, das suas ideias. O seu coração é um coração que não tem esse desejo, não tem, digamos assim, essa inveja de ser como aqueles homens. Mas este homem aqui que anda nos caminhos do Senhor é um homem que vive em obediência aos mandamentos do Senhor. É um homem que não vive de acordo com os seus princípios, que não procura exaltar a sua pessoa, fazer a sua vontade. É um homem que em tudo ele procura renunciar o seu eu para agradar somente a Deus, cumprindo assim, se esforçando em cumprir assim a sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Andar no caminho do Senhor nada mais é do que viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa, uma vida que se desvia do mal, assim como Noé, como Daniel e também como João. Então percebam, irmãos, que a fórmula aqui é muito simples. Você tem temor, mas andar nos caminhos do Senhor, que é a obediência, isso vai ser igual ao quê? Ao sucesso. Se você quer ser um homem de sucesso, a fórmula é essa, meus irmãos. Não tem outra. É você ser temente a Deus, obedecer à sua vontade, andar nos seus caminhos, e pode ter certeza que você vai ser esse homem aqui. Um homem abençoado por Deus, um homem feliz, um homem alegre em toda e qualquer circunstância. E percebam, meus irmãos, um detalhe aqui.
Percebam que o sucesso não é graça dos deuses. É algo a ser buscado. Sucesso não é um direito a ser cobrado. Sucesso não é o resultado de se barganhar com Deus. O sucesso não está nas pessoas ou coisas. E eu creio que todos nós, como homens de Deus, nós desejamos atingir o sucesso. E do que isso depende, meus irmãos? Por que esse homem, ele está nesse estado de alegria, de felicidade, desfrutando das bênçãos de Deus? Por que nós podemos dizer que esse homem aqui é um homem de sucesso? Porque esse homem, irmãos, ele acredita o seu sucesso porque ele desenvolve um relacionamento correto com o seu Deus. Então é por conta desse relacionamento que ele tem com o Senhor, ele pode ser esse homem aqui. E esse relacionamento correto com Deus, meus irmãos, ele só é possível quando eu sou salvo mediante a fé que eu coloco no sacrifício que o Senhor Jesus realizou na cruz em meu lugar. E é nisso que consiste a nossa felicidade, o nosso sucesso. Quando nós cremos em Jesus, quando nós entregamos o controle da nossa vida a Ele, quando nós fazemos dele Senhor absoluto da nossa vida, é aí, meus irmãos, que nós passamos a desfrutar desse estado de felicidade, de alegria, de bênçãos, porque nós já fomos feitos filhos de Deus, nós já fomos perdoados, justificados, santificados, salvos da condenação no inferno por causa da ira de Deus que era contra nós. Então só isso já seria motivo suficiente para nós nos considerarmos homens de sucesso. O fato de nós nos submetermos a esse Deus, porque um dia nós cremos no que o seu Filho fez para nos salvar. Com isso, meus irmãos, em mente, onde fica a fonte do sucesso da família? A fonte do sucesso familiar está em Deus. A nossa família só será bem sucedida quando Deus nos chama a um relacionamento correto por meio de Jesus Cristo. A sua família, ela só será bem sucedida. A sua família só será bem sucedida se você se submeter a esse relacionamento nos termos de Deus e não nos meus termos. É da maneira como Deus quer e não como eu quero. Porque se nós nos submetermos aos termos de Deus, pode ter certeza que você vai ter sucesso dentro do seu lar. Agora, há alguns cuidados aqui, pelo menos dois, que devem ser tomados aqui. Primeiro, irmãos, a felicidade, o sucesso, ele não depende da boa condição em que nós vivemos. É claro que queremos dar o melhor para as nossas famílias. Trabalhamos para dar o melhor para a nossa esposa, para os nossos filhos. Nós queremos isso, mas não é olhando para aquilo que nós conquistamos e muitas vezes amando aquilo que nós conquistamos. Não é isso, irmãos, que determinará a nossa felicidade e o nosso sucesso dentro do lar. Isso aí são consequências de uma vida que teme a Deus, de uma vida que obedece a Deus, de uma vida que se submete aos termos do relacionamento adequado que Deus quer para cada homem cristão. E um outro cuidado, a felicidade também para nós homens não é ter dinheiro. Não é ter dinheiro. Às vezes, como hoje eu ouvi da minha mãe na roda, ali na mesa, no almoço, ela disse: o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu disse para ela: não, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
quando nós amamos de maneira desordenada, aí aquilo que nós colocamos no nosso coração, aquilo ali vai nos causar problema. É o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é mau. O problema é quando nós amamos tanto aquilo e ficamos obcecados por aquilo e fazemos com que a nossa vida gire em torno daquilo. Eu estou com tanto, mas eu quero ter mais, eu não estou satisfeito. E Paulo vai nos dizer em Colossenses que a avareza é idolatria. Colossenses capítulo 3. A avareza é idolatria. E não é isso, meus irmãos, que vai determinar a nossa felicidade, o sucesso do nosso lar. Irmãos, não existe sucesso para o homem e sua família se ele não viver debaixo do temor do Senhor. E não vai existir temor do Senhor sem obediência aos seus mandamentos. Quando José se vê ali tentado pela mulher de Potifar, o que ele diz? Em outras palavras, longe de mim pecar contra o meu Deus. E por que esse homem teve essa atitude de fugir daquela mulher e mesmo sendo injustiçado pagar o preço? Porque ele temia a Deus. E ele não queria desagradar a Deus. Era um homem que obedecia aos seus mandamentos. E meus irmãos, não existe obediência sem a cruz e o poder do Espírito Santo de Deus. Não existe obediência sem isso, sem uma vida transformada, regenerada, um novo coração submisso ao poder do Espírito Santo. Não existe. Sem essas coisas, sem a salvação, sem o Espírito Santo de Deus iluminando a nossa mente, nos guiando, nos santificando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar, sem isso não vai haver sucesso para nós, homens cristãos. O verdadeiro Evangelho, meus irmãos, não é apenas um meio para ter sucesso na vida familiar. Não é apenas um meio para ter saúde, para ser rico, para ser bem sucedido nos negócios, para ter uma família que você olha, uma família ideal, que não tem problemas nenhum. O verdadeiro Evangelho não é isso. O verdadeiro Evangelho inclui nós nos submetermos a Deus, temermos a Ele, mesmo que essas coisas aconteçam. Problemas de saúde, eu ficar desempregado, aperto financeiro, os meus negócios não irem bem, os problemas parece que estão tomando de conta de tudo. Eu continuo confiando no Senhor, continuo dependendo de Deus, da sua graça, porque eu sei que Deus ele não vai me desamparar em momento algum. Irmãos, o verdadeiro Evangelho ensina a família a estar em um correto relacionamento com Deus através de Cristo Jesus. Só por meio de Jesus é que a maldição do pecado pode ser desfeita e podemos experimentar a verdadeira felicidade de um relacionamento correto com Deus e ter sucesso. Isso é muito claro quando nós olhamos para Gênesis capítulo 3, quando Deus ele procura o homem, e o homem e a mulher eles se escondem de Deus. E Deus, já sabendo que tudo tinha acontecido, que eles haviam desobedecido a Deus, e o pecado, a maldição do pecado havia entrado na família, o que Deus faz? Diante do fato do homem dizer, nós estávamos nus e nós nos escondemos envergonhados, Deus ele provê, através do sacrifício de um animal, vestimentas para aquele casal, para aquela família. Deus já estava ali derramando o sangue de um animal, prefigurando o sangue do seu filho que foi derramado muito mais depois, para que esse pecado, essa maldição fosse removida da família e essa família se voltasse para Deus e experimentasse de fato
a verdadeira felicidade que eles tinham antes da queda, para um relacionamento correto com Deus. Portanto, se você, homem cristão, busca ser bem-sucedido, que a sua família seja uma família de sucesso através dos seus próprios esforços, sem levar o relacionamento com Deus a sério. Desculpe eu lhe dizer, mas o seu caminho está errado. Olha o que ele diz no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vai ser inútil você trabalhar, você labutar, você se dedicar, você procurar o melhor para a sua família, se Deus não for o centro da tua vida. Tudo vai por água abaixo, tudo vai ser perdido. Você e a sua família só serão felizes, só terão sucesso, se entrarem em um relacionamento correto com Deus. Sem isso, nada de sucesso. Você, homem cristão, você tem este relacionamento com Deus? Você anda nos seus caminhos? Você ama e confia em Deus? Você tem Deus como o seu conforto, o seu consolo, a sua fonte de provisão, de alegria? Se for assim, então você é feliz, a sua família é feliz. Pode ter certeza que vocês alcançarão sucesso. O fundamento do verdadeiro sucesso, irmãos, é Deus. Somente em Deus, por meio de Jesus Cristo, é que a nossa família será feliz e bem-sucedida. Irmãos, uma vez que o sucesso da família só é possível em Deus, sendo Deus o seu fundamento, o que está incluído aqui? Qual é o alcance desta felicidade, deste sucesso dentro do lar? Mais uma vez eu volto a ressaltar que aqui nada tem a ver com a satisfação dos meus desejos, mas a felicidade e o sucesso, quando eu temo a Deus, eu me submeto a um relacionamento com Deus, eu procuro colocar o Senhor como centro da minha vida, essa felicidade e esse sucesso se estendem em bênçãos no meu trabalho. Veja o verso 2. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Você pode ter certeza que Deus vai estar com você na vocação a que você foi chamado. Você pode ter certeza que Deus vai te dotar de habilidades, Deus vai te dar saúde, as portas vão se abrir, as situações embaraçosas que muitas vezes nós vivemos no nosso trabalho, porque nós convivemos muitas vezes com ímpios, Deus ele vai te ajudar nesse momento. Você pode ter certeza, irmãos, que se você for um Daniel ali onde você trabalha, se você for um crente de verdade ali onde você trabalha, você pode ter certeza que Deus vai te abençoar ali. Deus vai derramar bênçãos no teu trabalho. Você vai ter paz, você vai ter prazer, você vai ter sucesso naquilo que você faz. Agora, este homem, ele estará livre de problemas? Não. Porque quando nós voltamos para Gênesis novamente, no capítulo 4, capítulo 3 ainda, nós vamos perceber que o trabalho era algo bom antes da queda, continua sendo algo bom depois da queda, só que tem uma diferença. Não havia maldição, no sentido de você ter que, como Deus diz ali,
trabalhar de tal maneira que vai ganhar o seu sustento no suor do seu rosto, com muita dificuldade. Mas agora é assim. Agora vai ser nessa dificuldade, por causa do pecado. E isso não te livra de problemas no teu trabalho. Mas você pode ter certeza que Deus ele vai honrar a sua palavra aqui no Salmo 127. Se você for uma pessoa que teme ao Senhor, quando ele diz: aos seus amados ele o dá enquanto dormem, no verso 2. Você pode dormir em paz, descansar, porque se você for esse homem aqui, mesmo nos problemas do teu trabalho, Deus vai te dar discernimento, vai te dar sabedoria, vai te ajudar ali a superar tudo isso. A bênção do Senhor vai estar sobre este homem. Mesmo nas tempestades da vida, Deus vai ser o teu abrigo. E qual é o resultado de tudo isso? Feliz serás, e tudo te irá bem. É a promessa de Deus, irmãos, para quem vive dessa maneira, temente a Deus, se relacionando com Deus, tendo Deus como centro da sua vida. A bênção de Deus vai alcançar o teu trabalho. Mesmo nas dificuldades, você vai conseguir superar tudo isso. Você vai continuar sendo feliz e tudo te irá bem. Irmãos, eu não vejo outra coisa que a não ser essas palavras nos levarem a um profundo senso de gratidão pelo nosso trabalho. Seja ele qual for, seja o tipo de trabalho que você fizer, seja qual for o seu patrão, qual for a sua ocupação, a sua responsabilidade, eu não vejo outra forma aqui a não ser gratidão a Deus pelo nosso trabalho. Principalmente levando em conta hoje a dificuldade de você encontrar um emprego, não é? Irmãos, isso é ser feliz pelo trabalho que Deus nos dá. É trabalhar com honestidade, com lealdade, com fidelidade. Nós, crentes, temos que ser diferentes no nosso trabalho. Temos que ser diferentes. Nós não devemos ouvir queixas das pessoas dizendo que, como eu já ouvi, quando a gente dá oportunidade para os crentes, é mais difícil lidar com eles do que com os descrentes. Isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha quando nós deveríamos estar ali influenciando as pessoas, dando um bom exemplo, porque a Bíblia nos ensina que nós não fazemos para homens, não. Nós fazemos para Deus. Mesmo que aquele patrão seja chato, carrasco, ele cobre, lembre-se, você faz para Deus. Isso também envolve termos os nossos próprios negócios. Como temos trabalhado nos nossos negócios, como temos recolhido os nossos impostos, como temos tratado os nossos funcionários. Não podemos tratá-los mal, tratá-los como escravos, gritar com eles, desrespeitá-los. Isso é assédio moral, isso dá até processo. Nós temos também que tratar todos bem, com humanidade, porque nós fazemos isso para Deus. Sermos corretos, honestos, fiéis no nosso trabalho, pagarmos em dias e corretamente os nossos funcionários, gratificá-los, reconhecer o esforço deles. É assim que Deus também abençoa o nosso negócio, porque nós estamos agindo com lisura, com santidade, dando um bom testemunho para Deus. Agora, como é que o seu negócio vai para frente se você briga com o funcionário, fala mal dele? Como é que o funcionário vai ter prazer de trabalhar ali dessa forma?
Tenhamos cuidado também com isso. Mas, acima de tudo, seja grato a Deus pelo seu trabalho. Agradeça ao Senhor. E siga as recomendações que Deus nos dá na sua palavra quanto a isso. Pode ter certeza que Deus vai te abençoar. Deus vai fazer aquilo ali prosperar. Mas observe, irmãos, que a felicidade e o sucesso desse homem, ele não fica só no seu trabalho, mas ele alcançará a sua família. No verso 3 nos diz que a sua esposa receberá essa bênção também. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Então vejam aqui que a esposa deste homem ela é comparada a uma videira frutífera. E a ideia aqui é de quê? É gerar filhos. E filhos, nós sabemos lá por Gênesis 1, 26, 27, que é uma grande bênção de Deus. Deus nos abençoou com essa capacidade de gerar filhos. E isso é uma grande bênção. E esses filhos, eles não são nossos, eles são herança do Senhor. E mais uma vez aqui nós temos o dever, a responsabilidade com os nossos filhos. A responsabilidade não é sua que é tio, não é sua que é avô. A responsabilidade é de você que é pai e mãe. De cuidar dos seus filhos, de educá-los, de discipliná-los, de criá-los no temor do Senhor. A responsabilidade é sua, Deus vai cobrar de você. Assim como não é responsabilidade da igreja, nem da escola, porque nós somos apenas parceiros. Mas filhos são motivo de felicidade, de bênção. E meus irmãos, o texto nos mostra que tanto o homem deve ver sua esposa como bênção, e esta como a alegria dos seus maridos. A esposa não deve ser como aquela videira que Jesus chega, aquela figueira que Jesus chega para tirar um figo porque ele estava com fome e ela não tinha dado frutos. E ela vai e seca. Não pode ser assim. Mas o texto nos diz que esse homem que teme ao Senhor, esse homem que entra em um relacionamento correto com Deus, que coloca Deus como centro da sua vida, inclusive no seu trabalho, ele recebe a bênção no trabalho, a sua esposa também será abençoada, mas essa bênção também se estende para os seus filhos. Ela diz, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Os filhos são rebentos, são pequenos ramos, eles ainda não são frutíferos, mas vai chegar um dia em que eles vão ser. Eles são a esperança quando frutificarão no futuro. E esses filhos, notem, eles estão à roda da mesa. Isso significa que nós, mais uma vez, temos a responsabilidade de cuidar dos nossos filhos, de proteger os nossos filhos, de instruí-los na palavra do Senhor, de instruí-los quanto às coisas desse mundo, de termos diálogo com os nossos filhos, conversarmos com eles. Uma coisa interessante que foi falado hoje na nossa classe aqui de adultos, que às vezes nós pais só queremos impor a nossa vontade, dizer faça isso, faça aquilo, dessa forma, mas nós nos esquecemos de ouvi-los, saber o que eles estão sentindo, por que muitas vezes eles agem assim. Será que nós não estamos sendo duros demais com eles, opressores demais? A questão do feedback tem que haver aqui. Então a bênção, ela se estende à sua esposa, ela se estende aos seus filhos. E o mais impressionante também de tudo isso, irmãos, é que a bênção de Deus para a família inevitavelmente irá alcançar a igreja de Deus. Os versos 5 e 6 dizem assim:
O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Como eu disse no início dessa mensagem, este salmo é um salmo de romagem. Eles subiam para adorar ali em Jerusalém, para o local de culto, e eles iam cantando este salmo. Mas a bênção aqui, neste caso, irmãos, ela inclui o desejo que o homem ele seja abençoado desde o lugar onde o povo se reunia até a sua adoração, e também dentro do seu próprio lar. Então vejam que ali, quando eles chegavam em Jerusalém, eles ofereciam sacrifícios agradáveis a Deus. Eles encontravam com Deus ali para adorá-lo. E por que eles faziam isso? Porque tudo isso era um reflexo dentro do seu lar. Porque ali no seu lar havia temor a Deus, havia relacionamento com Deus, instrução de Deus, havia trabalho honesto, a bênção para sua esposa, a bênção para os seus filhos, havia uma família diante do altar de Deus. Então, quando eles subiam a Jerusalém, toda a família se prostrava diante do altar do Senhor e adorava ali ao Senhor Deus. E eles tinham certeza de que nisso eles receberiam a bênção do Senhor. E a bênção aqui está em ver a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Agindo assim, Deus iria abençoar o seu povo. E eu creio, meus irmãos, que da mesma forma que Deus abençoou Israel, e Deus continua abençoando o seu povo, embora hoje Ele esteja tratando com a sua igreja, é por esse tratamento que Deus hoje dispensa a sua igreja, a nós gentios, é que eu vejo que o desejo de Deus também inclui abençoar toda a sua igreja. Notem aqui algo interessante que ele diz: todas as suas gerações, os filhos dos teus filhos. Então todos estão incluídos aqui. Significa que nós vamos ver a igreja de Deus prosperar. Todas as gerações futuras temendo e andando nos caminhos do Senhor, é porque Deus também deseja estar abençoando a sua igreja. E com base nisso, irmãos, nós podemos afirmar sem nenhum receio que a felicidade e o sucesso da família estão intimamente ligados ao que ele diz no início do Salmo: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O sucesso da família está ligado a isso, ao Deus a quem ele teme, ao Deus que governa no seu lar, e por tabela a felicidade e também o sucesso da igreja estão intimamente ligados à felicidade e o sucesso das famílias que fazem parte da igreja. O desejo de nós que investimos um mês sobre a família, investimos em encontro de casais, em reuniões de casais, em aconselhamentos. O desejo, irmãos, é ter uma igreja saudável, uma igreja edificada, uma igreja forte. Mas para que isso seja uma realidade, envolve ter homens piedosos que temam ao Senhor e andem nos seus caminhos. Isso aqui que eu vou falar para nós, homens, é muito sério. Preste bastante atenção. As famílias e a igreja só irão além da sua prosperidade espiritual se os cabeças forem homens tementes a Deus. Pense nisso. Pense na nossa responsabilidade como cabeça do nosso lar, como liderança da igreja de Jesus Cristo. Nós só vamos alcançar os nossos objetivos, nós só vamos prosperar se temermos a Deus.
E lembrem de mais uma coisa, homens cristãos. A vida piedosa de vocês não só beneficiará a sua família, mas as futuras gerações e a Igreja de Cristo. Lembre dessa palavra, a sua vida piedosa. Você está tendo uma vida piedosa diante de Deus? Meus irmãos, homens, o que esta igreja pode se tornar a ser até a vinda de Cristo está intimamente ligado ao tipo de homens que nós somos hoje. Guarde isso também no seu coração. O que esta igreja pode vir a ser está intimamente ligado ao tipo de homem que nós somos. Se nós somos esse homem desse salmo, se nós nos esforçamos para ser esse homem desse salmo, você pode ter certeza que até a vinda de Cristo, essa igreja vai ser sempre abençoada. Deus sempre vai fazer essa igreja prosperar. Deus vai nos ajudar nas nossas lutas, nos nossos desafios, nas nossas dificuldades. A mão do Senhor vai estar sempre conosco. Porque nós somos homens que procuram ser fiéis e tementes a Deus. Nós precisamos, irmãos, diante disso, reconhecer quem Deus é e quem nós somos. Nós precisamos ter a nossa vida fundamentada em Deus. Por isso, invista no seu relacionamento com Deus. Priorize Deus. Leve Deus em conta. Leva a Deus a sério. Chega de ser uma coisa na igreja e lá no mundo ser outra. Não tem espaço para isso na vida cristã, homem de Deus. Mude. Se arrependa. Deixa Deus transformar o teu coração. Nós não podemos ter dupla identidade. Ou você é um filho de Deus, alguém que teme a Deus, ou não é. Não brinque com Deus. Com Deus não se brinca. Ai daquele que cai nas mãos de um Deus irado. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor de Hebreus nos diz isso. Não brinque com Deus. Deus te chama hoje ao arrependimento. Abandona o pecado. Muda de direção. Segue ao Senhor. Você vai ver Deus abençoando a sua vida, as coisas dando certo. Mesmo nas dificuldades, você vai ver as portas se abrindo, Deus te dando discernimento, sabedoria, a tua família vai bem, tudo vai ser bem, apesar dos problemas, que Deus vai estar ali te abençoando. Mas não brinque com Deus, não brinque. Seja um homem de sucesso. Tema ao Senhor. Sua família irá bem. A igreja prosperará. Deus vai se agradar da nossa vida. Versículo 4 nos diz que se esse homem agir assim, eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o texto que nós lemos na abertura da nossa mensagem nos diz: no temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Eu gostaria de convidar o grupo de louvor que vir aqui à frente para nós cantarmos o hino 367, Firme na Rocha. E eu gostaria que ao cantarmos esse hino, você, homem cristão, refletisse nessa mensagem e procurasse nesse momento pedir que Deus avalie sua vida como você tem sido diante do Senhor. E que se a mensagem tem tocado no seu coração, você firme um compromisso com Deus, de se arrepender, de mudar, de ter uma atitude diferente
E que de fato isso que nós vamos cantar seja verdade na tua vida, na tua família, nos teus negócios, em tudo que você for fazer. Vamos cantar 367, Firme na Rocha. Seja uma realidade na nossa vida como homens cristãos. Que a nossa vida esteja firmada na rocha, que é Cristo. E que esse firmamento se estenda ao nosso lar, à nossa esposa, aos nossos filhos, à nossa igreja. Que nós possamos assim desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para o homem cristão, para a sua família e para a sua igreja. Então eu peço que você, homem cristão, aí onde você está, curve sua cabeça, ore ao Senhor, clame a Deus nesse momento, o seu perdão, a sua misericórdia, a sua graça, e você verdadeiramente firme a sua vida na rocha que é Cristo. Confesse os seus pecados a Ele, peça perdão, que Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça, nos colocar no caminho certo, nos guiar dentro da sua vontade, dos seus desejos, daquilo que Ele quer para nós. Submeta-se ao Senhor. Esse é o segredo de ser um homem de sucesso, um homem que vai desfrutar das bênçãos do Senhor na sua vida, na sua família, no trabalho, nos negócios. Ó Deus, nós chegamos à Tua presença, Pai, de maneira indigna, mas nós nos apresentamos diante do Senhor porque Cristo nos representa. Ele é o homem perfeito, de um sacrifício perfeito, eficaz, de valor eterno, que está intercedendo por cada homem neste momento. Ó Deus, tem misericórdia de nós, homens cristãos. Derrama, Senhor, o Teu perdão sobre nós. Reveste-nos com a Tua graça. Dá-nos, ó Deus, sabedoria, discernimento. Cria em nossos
corações o desejo de andar na Tua presença, de satisfazer a Tua vontade, de honrar e glorificar ao Senhor através das nossas vidas. Meu Deus, coloca em nossos corações o temor a Ti, para que nós possamos desfrutar, meu Pai, das Tuas bênçãos na nossa vida, no nosso trabalho. Que essa bênção se estenda às nossas esposas, aos nossos filhos, à Tua igreja, às futuras gerações, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, porque nós somos pecadores, nós somos fracos, frágeis, nós somos dependentes do Senhor. Conserta aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, meu Deus. Age por meio do Teu Espírito Santo em nossos corações. Nos convence, ó Deus, do nosso pecado, das consequências desse pecado e de como isso também não agrada ao Senhor. Pai, eu peço por cada homem aqui também que eles sejam, ó Deus, homens que louvem ao Senhor, que adorem ao Senhor, que tenham como propósito glorificar ao Senhor através das suas vidas. Que eles possam conduzir seus lares, ó Deus, em adoração, no temor do Senhor. Ó Deus, ajuda cada um, porque nós sabemos que cada um tem suas lutas, tem suas dificuldades, tem os seus problemas, suas limitações, mas nós cremos num Deus que tudo pode, cuja graça é superabundante, e que se nós clamarmos por esse Deus, Ele nunca vai nos deixar prostrados. Por isso, ó Deus, nós te pedimos graça e misericórdia, e que cada homem dessa igreja, Senhor, procure ter essa conduta debaixo do temor do Senhor, diante de um relacionamento como o Senhor deseja, e que assim, Senhor Deus, Ele venha desfrutar das Tuas bênçãos. Tudo isso, Pai, nós oramos e agradecemos porque o Senhor cuida de nós, o Senhor se importa conosco. Eu creio que o Senhor está trabalhando na vida de cada homem aqui. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.